Boa noite, associados do SINVA, Sindicato dos Municipários de Vacaria. A vocês, o nosso carinho especial, e é por vocês que estamos aqui hoje neste evento. A entrevista com os 3 candidatos a prefeito e a prefeita e vice-prefeito, do município aqui de Vacaria. Boa noite aos candidatos que, pela ordem do sorteio, são os terceiros a apresentar as suas propostas. Candidata a prefeita Clarice Brustolin, o vice-prefeito candidato Guilherme Caon. Agradecemos imensamente a presença de vocês, aceitando o nosso convite para vir divulgar as propostas aos servidores municipais de Vacaria. O SINVA, por sua diretoria, decidiu, em respeito a todos os nossos associados, que não será exposto no escritório da entidade, então, propagandas, santinhos, tanto de candidatos a prefeito quanto de vereadores, e menos ainda fazer campanha política dentro do escritório do SINVA. Então, acreditamos que o nosso dever com os nossos associados é fazer o que estamos realizando neste momento, divulgar a proposta dos candidatos a nós servidores, que desde já almejamos que, caso eleitos, tenham um bom diálogo com a diretoria do SINVA, pois os servidores precisam de uma entidade que represente nas negociações e discussão também dos seus direitos. Então, os questionamentos aos candidatos serão realizados pela assessora jurídica da entidade, a doutora Tatiane, e está sendo gravado, o qual provavelmente no domingo já esteja no site do SINVA para todos os associados que não puderam comparecer na noite de hoje, mas que também tenham a oportunidade de ouvir as propostas dos 3 candidatos. Agradecemos então a presença de todos e acompanhamos a entrevista com os candidatos. Boa noite, a candidata Clarice, seu vice o Guilherme. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite e é um prazer tê-los conosco aqui na nossa casa. Boa noite também aos presentes, às pessoas que chegaram agora. Vamos repetir alguns esclarecimentos que nós já falamos em razão de que houve alguma substituição de público. Então, nós vamos dar início à entrevista. Esclarecemos aos presentes que as questões que serão formuladas, elas já foram previamente entregues aos candidatos, sendo as mesmas aprovadas em reunião de diretoria do sindicato, as quais foram enviadas pelos próprios servidores, sendo algumas delas feitas adequações para fins de se apresentar uma pergunta clara e objetiva aos candidatos. Portanto, hoje não será permitido realizar nenhum questionamento, pois já houve a oportunidade aos servidores para a apresentação das perguntas. Nós solicitamos mais uma vez aos presentes que não se pronunciem ou interrompam os candidatos durante o seu pronunciamento. Cada candidato, então, respondeu, e assim será também com a candidata Clarice, 15 perguntas, tendo o tempo cronometrado de 3 minutos para cada resposta. Faltando 15 segundos para a finalização do tempo, será emitida uma campainha para aviso ao candidato. 15 segundos. Será emitida, então, a campainha para avisar o candidato, que ao finalizar esses 3 minutos, então, será emitida a segunda campainha e, não encerrando a sua resposta, será suspenso a emissão de som pelo microfone. Cada candidato terá ainda 3 minutos para a sua apresentação, antes do início das perguntas, e, ao final, 5 minutos para suas considerações finais. Ambos os tempos serão cronometrados com a mesma sistemática antes referida. Então, feitos esses esclarecimentos, vamos dar início, que vocês fiquem à vontade. E aí, para suas considerações iniciais, iniciamos os 3 minutos. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a presidente Olívia,
doutora Tatiane, Maristela, Lídia e aos demais integrantes também da diretoria do Sinva. Mas também quero cumprimentar a todos vocês que tiraram um tempo para vir aqui hoje nos ouvir. Eu sou a Clarice, sou candidata a prefeita e eu também já fui servidora. Então, assim como vocês, a gente conhece a realidade. E eu quero dizer para vocês que a partir de 1º de janeiro, a administração vai ser da Clarice e do Guilherme. Vai ser uma nova administração, que nós queremos sim estar podendo valorizar a todos vocês. Eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui falando com todos vocês. Muito obrigada. Boa noite a todos, muito prazer. Eu sou o Guilherme Caon, sou candidato a vice da Clarice e hoje nós vemos aqui nesse momento democrático que o Sinva promove para cumprimentar também por essa ação e dizer que a gente veio expor as nossas propostas. Não temos o objetivo de atacar nem o lado A, nem o B, nem o C, e sim de trazer a nossa proposta, a realidade, falando a verdade, o que é possível fazer. Eu iniciei minha trajetória como auxiliar de estoques da loja Quero, entregando material de construção, eletrodoméstico, como muitos de vocês me conhecem também, que já compraram algum produto. Sempre estudei em escola pública, na Escola Padre Efrem e depois na Escola Padre Pacífico. E desde então, da minha trajetória, fui galgando e almejando novos sonhos, novos horizontes. Me tornei supervisor da região, pude conhecer um pouquinho mais da região da Serra, depois fui trabalhar como coordenador de administração da rede Quero, que são 560 lojas. Estive muito em contato com o estado do Paraná, de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, abrindo novas lojas, instalando o nosso novo centro de distribuição em Corbélia, no Paraná, e pude aprender ali a gestão, com as nossas 26 regionais que compõem a Quero. Depois disso, voltei para a loja, e como gerente de loja pude ainda mais aprimorar. Eu tenho 2 formações, uma na área de logística e outra na área de gestão comercial. Tenho uma pós-graduação em engenharia e gestão da produção e pude me especializar um pouquinho mais como fazer gestão, especialmente gestão voltada para produtividade, redução de custo e também para sustentabilidade. E hoje a gente vai expor um pouquinho mais das nossas ideias e propostas junto com a Clarice. Muito obrigado. Primeira questão. Considerando que os planos de carreira, tanto dos professores quanto dos servidores, estão desatualizados, há previsão de revisão dessas legislações? Sim. Como eu disse para vocês antes, nós vamos iniciar em 1º de janeiro uma nova administração. A administração da Clarice e do Guilherme. E com certeza, como nós já falamos nos debates e inclusive no nosso plano de governo, nós vamos estar valorizando sim os servidores. E com certeza nós vamos fazer uma revisão geral da lei de cargos e salários. E também vamos fazer uma revisão e o recálculo de todos os vencimentos. Porque a gente acredita que durante esses 8 anos, o prefeito Amadeu, ele se preocupou muito com o cuidado da cidade e com o cuidado da nossa população, incluindo todos nós também nisso. Mas agora nós podemos, e como a prefeitura está organizada, nós podemos sim estar revendo todos os cargos e salários. E é isso que nós vamos fazer a partir de 1º de janeiro. Qual o compromisso, caso seja eleita, em rever as alterações do quadro de coeficientes salariais de todo o quadro de funcionalismo municipal, já que possui grandes perdas financeiras? Continuando, então, um pouquinho da minha apresentação, eu sou um administrador.
e eu quero ajudar a Clarice a administrar o município. Então é esse o grande objetivo. Sou jovem, tenho uma filiação de 10 anos, porém é a minha primeira eleição, e eu me sinto preparado por ter representatividade. O meu irmão também é um agente de saúde concursado do município, meu pai é um brigadiano aposentado, a minha família também é envolvida na área dos concursos, e inclusive presta serviço para o município. Então eu também tenho esse olhar junto com a Clarice de cuidar das pessoas. Respondendo à pergunta, é evidente que a gente vai melhorar as remunerações, e para isso precisa-se alterar a legislação. Só que essa legislação que a gente precisa alterar, nós vamos ter que fazer um esforço e também avaliar muito bem todas as categorias, porque não adianta, por exemplo, nós darmos aumento para a categoria X e deixar descoberta a categoria Y. Nós vamos ter que fazer um pacote de medidas para a Câmara aprovar para rever todas as remunerações. Porém, nós vamos ter que dar um método de estudo para isso. O que eu quero dizer aqui para vocês? Que nós vamos ter que pegar os cargos, as categorias específicas, estudar quão defasada está e ver percentual de aumento ou valor de dinheiros. Isso também pensando no orçamento do município, porque além dos servidores que a gente precisa cuidar e temos esse respeito com todos os servidores, nós vamos ter que conciliar com os investimentos para a cidade, porque o servidor público também usufrui o serviço da cidade e tem mais é que usufruir também, e tem que ser esse serviço de qualidade. Então, esse compromisso de rever a legislação nós vamos ter que fazer, só que a gente tem que pensar e avaliar bem a questão da categoria e percentual de aumento. As categorias que estão mais defasadas, nós vamos ter que igualar, como tem categorias, por exemplo, hoje que não recebem o mínimo nacional e que a prefeitura faz esse complemento, e as categorias que estão ganhando um pouco a mais, também a gente tem que ver esse percentual de reajuste. Caso a senhora seja eleita, vai cumprir com o pagamento do piso das categorias que possuem esse direito previsto em lei? Como nós já falamos no início, a partir de 1º de janeiro, a gente vai rever, né, todos os cargos e salários, mas até o momento, todos os pisos, exceto o piso dos professores, que não está sendo pago, mas das outras categorias, todos estão sendo pagos. E então, a partir de 1º de janeiro, já está lá no nosso plano de governo, o piso dos professores vai ser pago. E nós também queremos estar avaliando as demais categorias também. Como o Guilherme falou, a gente tem que rever todos os cargos e salários, porque ainda tem algumas categorias que estão abaixo do salário mínimo e estão sendo complementadas. Então, a gente já está fazendo uma avaliação e um modelo de como a gente fazer uma distribuição igualitária para todos, e é isso que nós vamos fazer. O valor do piso dos agentes já está sendo pago, e os demais pisos também. E o único que não está sendo pago, mas já é nós temos isso já bem claro, que nós vamos estar pagando o piso dos professores a partir de janeiro do ano que vem. Hoje, então, nós temos contemplados o piso nacional e já sendo pago dos agentes comunitários de saúde, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem e também da parte da contabilidade. E é um compromisso que nós assumimos, a questão do piso do magistério, que nós vamos fazer logo no primeiro momento do mandato. Eu, em conversa com a Clarice, sugeriria que a gente fizesse uma sessão extraordinária com a Câmara para aprovar o piso nacional dos professores, porque nós entendemos também que foram feitos muitos investimentos na educação, e se hoje eu estou aqui e eu posso dizer e afirmar, e tem pessoas que estiveram comigo também quando eu era estudante, se eu estou aqui hoje foi por conta da educação que eu tive, porque eu sempre estudei em escola pública, fui aluno do Instituto Federal, pude fazer minha formação, trabalhava de dia, saía da loja às 6 da tarde, às 6:30 pegava o ônibus para ir para o IFE, e
foi um período difícil, mas venci. Então, nesse quesito, é uma área muito importante que eu defendo também. E, é claro, nós fizemos muito também pelos alunos, na questão dos uniformes, que hoje todos os alunos têm. Nós queremos ampliar isso para doar um kit de material escolar e também, evidentemente, garantir o método Aprende Brasil até o 9º ano para todos os alunos e o acesso aos professores. Quais as providências que serão tomadas em relação às funções que precisam complementar o salário por medida provisória, para que a remuneração atinja o valor do salário mínimo nacional? Hoje nós temos, então, a categoria de atendente de creche, que não recebe o salário mínimo nacional, porém o município não deixa de pagar. Todos recebem no município o salário mínimo nacional através de complemento do valor do orçamento, do recurso do município para essas classes, tá? O que nós vamos fazer é dar esse aumento proporcional, igualitário em questão de dinheiros e automaticamente essas categorias já estarão contempladas para pagar para estar com o salário mínimo nacional. Então, esse é um compromisso que a gente tem com o funcionalismo público e também temos outros canais que a gente quer fazer, que é muito de ouvir. Hoje é um ambiente de escuta. Eu respondi a pergunta, mas ainda vou continuar falando desse tema, porque é muito importante o funcionalismo. Porque entra gestão, sai gestão, entra prefeita e sai prefeita, e os funcionários públicos continuam nos seus lugares fazendo o seu trabalho. Entra turma, entra aluno, sai, mas os professores continuam a lecionar. Então, esse olhar do funcionário público nós temos que ter, inclusive está contemplado no nosso programa de governo, que é um projeto que a gente tem, pode falar, que depois a gente vai esmiuçar aqui, que é também para ter esse lado humano, emocional e afetivo com o servidor público. A gestão vai ser da Clarice, vai ser minha, e eu quero, inclusive com a Clarice, porque atualmente a gente sabe que não é assim no gabinete do vice-prefeito, que é exemplo da loja que eu sou um trabalhador, quero cumprir o meu mandato sendo um trabalhador também. Por que não? E vou fazer isso, é um compromisso meu, de estar na prefeitura cumprindo o meu horário, de segunda a sexta, para atender também as demandas das pessoas. Nós, e além disso, vou além, tá? Hoje em dia não é o povo que tem que ir até a prefeitura. É nós que temos que ir visitar uma escola, uma sala de aula para entender e observar a realidade. E eu digo para vocês, e não tenho medo aqui de errar ou de não saber algum tema. Eu digo, olha, se eu não sei como é que é lá o método da sala de aula, prof, por favor, vem cá, me explica. Ou algum outro servidor. Porque a gente quer realmente entender o trabalho para especializar aquela pessoa e garantir que a administração flua. Porque eu entendo e fiz isso na minha loja. As pessoas felizes, motivadas, elas trabalham mais, rendem mais e têm uma vida mais feliz. Quem é que não quer ter uma casinha e um carro bom? Todo mundo quer, e é através do trabalho que se conquista isso. E é isso que a gente quer proporcionar, um trabalho e um recurso bom para todos os servidores. A senhora pretende, se eleita, realizar o concurso público imediatamente após a sua posse para a reposição de servidores para todos os cargos que estão vagos? Sim, o concurso público, na verdade, ele já está em andamento, porque a administração já está em fase de contratação da empresa que vai fazer esse próximo concurso, mas mesmo assim, se não sair esse ano, nós iremos fazer. E eu quero dizer para vocês que nesses últimos anos, foi o período onde houveram mais nomeações, porque todos os cargos que estavam lá no concurso aprovados, de motorista todos foram chamados, de técnico de enfermagem, de atendente de creche, de professores, então todos, a guarda também, todos os que estavam aprovados no concurso foram nomeados. E é isso que a gente pretende fazer.
dar continuidade no processo do concurso, mas também, se ele já der andamento, para o próximo ano já estar nomeando esses cargos que estão sendo contratados por processo seletivo. Os municípios que fazem parte da MUCSER aderiram à licença maternidade de 6 meses, sendo que somente Vacaria permanece com 4 meses de licença maternidade. A senhora, caso eleita, pretende alterar para 6 meses a licença maternidade? Olha, esse assunto é um assunto que nós já vínhamos conversando, inclusive com a direção do SINVA, conversamos há tempos atrás, e eu sou plenamente de acordo a isso. Então, a partir do ano que vem, a gente vai estar, sim, aderindo à licença maternidade dos 6 meses, porque eu acredito muito que no bem-estar da criança, na importância da amamentação, o laço com a mãe, e é isso que nós queremos fazer. Nós queremos cuidar da nossa gente, cuidar do funcionário público, e eu digo para vocês, nós vamos estar fazendo, e nós queremos fazer. Então, a partir do ano que vem, nós vamos estar aderindo à licença maternidade de 6 meses, e é isso que nós queremos fazer. Então, isso é cuidar também do funcionalismo público. Os servidores possuem o plano do IP Saúde pelo município de Vacaria. E desde 2015, o valor que o município repassa ao servidor titular como auxílio custeio é de R$ 25. A senhora irá atualizar este valor? Nós discutimos muito isso, Tati, Olívia, demais servidores, tá? E não tem por que aqui eu vir com a Clarice e falar mentiras, ou dizer que sim, nós vamos fazer tudo, vamos aderir e vai ficar tudo bem para enganá-los e depois não cumprir. Eu e a Clarice precisamos falar a verdade e estamos fazendo isso. Então, posso até perder o voto de alguns, mas é a nossa verdade. Nós não vamos fazer mais aporte na questão do IP. E justifico que os servidores que estão entrando, que são concursados do município, não têm como aderir ao IP mais. E os que têm IP, que eu acredito que sejam poucos aqui, além do valor ser alto, é um serviço que em Vacaria, que depende do governo do estado, todos sabem, não funciona. Porque não há médicos cadastrados, porque há uma demora no atendimento, porque não tem essa prioridade. O que nós podemos fazer é ver outra frente, estudar, porque não adianta eu vir aqui me comprometer com vocês e também não cumprir, de outros planos de saúde que a gente sabe que tem privado e que funcionam melhor que o IP. Mas em Vacaria, o IP não tem um serviço de qualidade. Então, eu, Guilherme, prefiro, de repente, com aquele aumento que nós vamos dar para os servidores, talvez incentivar o servidor a contratar um plano terceirizado, particular, de uma empresa, né, e não ter o IP, porque não vai ter direitos novos concursados. Então, respondendo a essa pergunta, não, e já aproveito a deixa para dizer como que nós vamos trazer 300 empregos diretos para Vacaria. Eu fiz isso em Corbélia, no Paraná, funciona e posso trazer para Vacaria. Basta ter alguém com incentivo para ir atrás. As empresas da região metropolitana fecharam suas portas devido às enchentes. Muitas das empresas não querem voltar para a região metropolitana porque têm medo de uma nova enchente, perderam tudo, etc. e tal. Qual que é o plano? Rápido, fácil e é possível executar. Doar uma área da área industrial para determinada empresa. Vacaria é uma rota logística. Nós temos a BR-116, a 285, o aeroporto e também a malha ferroviária. Construir um centro de distribuição de determinadas empresas, por exemplo, Renner, Calçados Beira Rio, Magazine Luiza, etc., para que armazenem seus produtos na cidade e, com isso, possa escoar esses produtos para fazer entrega. Escoar de uma forma logística para a região norte do estado, Passo Fundo, para Santa
Santa Catarina e também para a região da Serra. Isso gera um investimento de 35 milhões na cidade e geram 300 empregos diretos, e assim a gente vai fazer curso profissionalizante para também qualificar a mão de obra. A Lei 14.434 de 2022, do piso salarial da enfermagem, prevê que o técnico de enfermagem deve ganhar 70% do piso nacional do enfermeiro. A exemplo desta legislação, a senhora pretende revisar a legislação municipal para fins de pagar aos técnicos de enfermagem do município 70% do salário dos enfermeiros? Como nós já vimos falando desde o início, a gente está aqui para falar a verdade, nós não podemos enganar, porque depois a gente tem que cumprir o que a gente está falando. Hoje, os técnicos de enfermagem, eles já estão recebendo o valor do piso nacional. Só que, na verdade, isso foi criado, quem criou essa expectativa nos nossos técnicos foi o governo federal, e criou um piso que ele já vem em cima de todos os benefícios dos técnicos. Eu acredito muito que essa categoria tem que ser valorizada, sim. A categoria da enfermagem passou por muitas coisas durante a pandemia, foram eles que estiveram ali à frente do trabalho, e eu acredito sim. E assim como nós dissemos lá no início, nós vamos estar revisando todos os cargos e salários. Então, a gente não pode dizer aqui que a gente vai estar pagando, porque eles já estão recebendo o piso nacional. Mas como nós vamos revisar todos os cargos e salários, é uma categoria que vai ser, com certeza, vista com muita atenção. Até porque a gente sabe da importância desse trabalho dentro de toda a rede de saúde. As servidoras ocupantes do cargo de merendeira, juntamente com a entidade sindical, contrataram perito técnico que elaborou laudo considerando a atividade insalubre. A senhora pretende revisar a Lei 1556 de 94, que trata do adicional de insalubridade, incluindo a função de merendeira como insalubre, conforme a avaliação pericial? Hoje nós temos um perito que faz toda a análise dos cargos e das funções do município anualmente. Se esse perito, que é o perito do município, que é o perito oficial, entender que é preciso pagar ou a insalubridade ou a periculosidade, porque a gente tem que avaliar e ver, porque não pode ser confundido. A insalubridade é uma coisa, a periculosidade é outra. Se o perito do município disser que nós temos que pagar, disser que a gente precisa pagar, não vejo problema algum com a Clarice em a gente pagar. Nós também temos esse compromisso, então, de que se o perito do município avaliar que é necessário, que se faz justo pagar o percentual insalubre ou de o outro, a gente vai pagar. Se não houver, não vamos pagar. De periculosidade, me desculpe. Então, nesse sentido, a gente vai fazer. Mas eu queria chamar a atenção também para outro fato, que é preciso observarmos que nós, aqui no município de Vacaria, estamos todos com os salários em dia. Repare que existem municípios a 70, 80 quilômetros daqui, como Lagoa Vermelha, que tem os seus salários atrasados. Então, foi feita uma boa gestão da questão dos recursos. Passo Fundo é outro exemplo. Uma cidade grande, com mais de 250 mil habitantes e que também mantém a administração os salários atrasados. Então, eu queria fazer também esse adendo, que nós estamos com os salários em dia, o vale está sendo pago também em dia, e nesse sentido podemos agregar sempre, mas tirar não, e é um compromisso meu e da Clarice que nós vamos estar pagando também em dia, porque a gestão pública e principalmente o lado financeiro, eu que sou da administração, eu gosto muito de contas, Olívia, e de números.
e o financeiro é o coração do município. Então, repare bem, se eu for fazer projetos mirabolantes, como um exemplo, construir um hospital, uma torre ou qualquer outro tema, eu gasto 500, 600 milhões. Um hospital para 100 leitos, sem equipamento, custa 400 milhões. Quebra a prefeitura, atrasa salário e não faz as demais obras. E, além disso, quebra o Hospital Nossa Senhora da Oliveira, porque perde a filantropia, ficam 2 hospitais brigando e acabam por não gerar renda e nem emprego. Não vai ter gestão. Da mesma forma, a questão de uma torre. Pega-se os 40 milhões que é para investir nisso, investe na saúde e na educação, investe no servidor público e melhora cada vez mais. Caso a senhora seja eleita, irá manter o sistema Aprende Brasil? E possui previsão para disponibilizar aos professores acesso livre e irrestrito à internet nas escolas, a fim de cumprir e atender às determinações da Secretaria Municipal de Educação? Com certeza, nós vamos manter o método Aprende Brasil e mais, nós vamos ampliar até o 9º ano, porque eu acredito muito na padronização do ensino. E é isso que nós queremos, melhorar cada vez mais a educação da nossa cidade. Já avançamos muito, já podemos ver nesta última avaliação do nosso IDEB, que já melhorou, e nós vamos melhorar muito mais. Nós queremos sim dar acesso a todas as escolas com internet, computadores novos, melhorar a conexão, que hoje a gente sabe que ainda não está de acordo para ser utilizado com o método, mas nós vamos sim estar melhorando. Também nós vamos construir uma nova creche, que ela o projeto já está em andamento lá no estádio Francisco Guerra. E isso também é melhorar a nossa educação, porque nós vamos garantir mais vagas para as nossas crianças. Nós queremos também continuar com a doação dos uniformes, mas nós queremos mais ainda. Nós queremos estar fornecendo para cada aluno um kit de material escolar. E também nós queremos estar, junto com o uniforme, dando um kit com guarda-chuva, luva, touca e meia, porque nós passamos um inverno muito rigoroso e as nossas crianças precisam. Então, nós vamos estar ampliando o método Aprende Brasil até o 9º ano e também nós vamos estar implantando a língua inglesa desde as séries iniciais para todos os nossos alunos da rede municipal. Os servidores do cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil vêm buscando a implementação de um plano de carreira, a exemplo de outros municípios do país. Qual o seu posicionamento quanto a esta demanda? Na verdade, eu só preciso esclarecer e retificar que esse cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil não está previsto no município de Vacaria. Nós temos hoje o cargo de atendente de creche, que eu acredito que seja similar e que foi citado. Mas sim, esse cargo para atendente de creche, nós vamos rever a questão salarial, junto com os demais cargos que a gente já prometeu aqui para atuar. Então, nós vamos ver sim, principalmente para essa função, que atende às nossas crianças, que a gente sabe que requer muita mobilização, vontade, esforço para essa função de atendente, e nós vamos também fazer a revisão junto com os demais do servidor. Eu queria falar também sobre a educação. Hoje, o município faz jus ao ensino fundamental, que é onde o município é responsável. O ensino médio, os nossos jovens, assim como eu, fazem na rede pública estadual. Então, é de responsabilidade do governo do estado, o município não pode intervir e nem tem conhecimento sobre as práticas adotadas. O que eu quero fazer aqui, um compromisso com a juventude, é que
nós vamos gerar um curso pré-vestibular, um cursão pré-vestibular a respeito de tratativas e temáticas que envolvam a juventude e que possibilitem que o jovem possa ingressar em uma universidade federal. Hoje, e nada contra, muito antes do contrário, mas hoje a gente sabe que quem entra na Universidade Federal é quem tem dinheiro para bancar um curso pré-vestibular, que custa muito caro. E nós vamos proporcionar isso de forma gratuita, porque se hoje eu estou aqui, como eu já falei, foi por conta da educação, eu acredito e quero que mais jovens participem da política, que mais jovens se desenvolvam, façam uma faculdade, passem na Federal, façam uma medicina na UFSC, na URGS, no Instituto Federal. Não é sonhar alto, é fazer hoje o presente e prometer para nós colhermos lá na frente. Não é um compromisso de campanha, é um compromisso que nós temos que fazer para a juventude ir para fora, se formar e voltar para a Vacaria, porque é aqui que nós queremos criar os nossos filhos, é aqui que nós queremos ver a Vacaria se desenvolver cada vez mais, é aqui que nós queremos empreender, que nós queremos ser funcionário público, que nós queremos trabalhar e cuidar das pessoas. Então, essa é a nossa ideia, nosso compromisso de fazer esse cursão pré-vestibular, a exemplo da Rede Emancipa, para possibilitar que a juventude também ingresse na Universidade Federal. A senhora, se eleita for, pretende retomar as eleições para a escolha das direções das escolas? Hoje eu defendo a gestão democrática e não pretendemos, então, retomar as eleições, porque uma das condições que o Fundeb impõe para receber os recursos é a gestão democrática. E possibilita que todos os professores da rede municipal se certifiquem para concorrer ao cargo de direção e vice-direção. Então, através do edital, o professor se inscreve e aí é feita uma seleção. E essa seleção, a direção, vice-direção, nós vamos estar fazendo sim, mas nós vamos levar em consideração a competência e o desempenho no trabalho que hoje a gente sabe que muitos dos nossos professores são competentes, com certeza, muitos se dedicam ao máximo ao seu trabalho e é isso que nós queremos, possibilitar a todos de participar desse processo. Então, nós vamos manter a gestão democrática, sim. Qual a sua proposta de governo para implementar uma valorização pessoal aos servidores, e não só financeira, a fim de reconhecer a importância do empenho e dedicação do funcionalismo no município, repassando essa credibilidade a toda a população? Eu criei esse projeto na iniciativa privada e tomei a liberdade, junto com a Clarice, de trazer agora para a rede pública, que é o projeto Pode Falar. Ele é um projeto que nós vamos criar para ouvir o servidor público. Porque o servidor público, especialmente as mulheres, elas são mães, elas têm esposos, têm uma dupla ou tripla jornada. Então, repare bem, hoje uma servidora pública, ela trabalha e tem mais a casa para cuidar, né? Nós vamos criar esse canal Pode Falar, que é para dar o apoio para os servidores, em múltiplas áreas. Primeiro, na questão de realização de denúncia, onde o servidor vai poder falar, vai ter uma equipe técnica de fora da prefeitura que vai julgar esse caso e vai fazer a investigação séria. De outra maneira, que ela vai ter um apoio de múltiplos profissionais. Por exemplo, o servidor público não está bem. Pode consultar com um clínico geral através do programa Pode Falar, vai ter o auxílio do psiquiatra, do psicólogo, do nutricionista, e isso vai empoderar o servidor público. Esse canal eu criei na iniciativa privada, deu certo, comecei com um piloto com 30 lojas, expandi para 560 lojas. Em 2 anos de projeto, nós tivemos mais de 3.000 atendimentos. É algo que não requer investimento de milhões,
é algo que requer uma boa organização, uma gestão transparente desse projeto e uma empresa que faça gestão que seja terceirizada. Então, na verdade, esse programa Pode Falar é algo que nós vamos fazer e podemos fazer até no primeiro trimestre de mandato. Também, na questão do funcionalismo, está no nosso programa de governo, que é rever o salário de acordo com o desempenho. Mas o que é isso, Guilherme? Podem me perguntar em relação a isso. É a gente rever o salário de acordo com a meritocracia. O funcionário hoje pode ser uma servente, vamos colocar um exemplo aqui, a servente Maria. Ela fez um curso técnico, ela pode ganhar um bônus salarial em premiação em relação a mérito dela, porque ela fez aquele curso técnico. Uma prof, ou vamos colocar aqui uma auxiliar de escola, que eu sei que está aqui, fez uma pós-graduação, vai ganhar um incremento no seu salário pelos méritos dela. É assim que se faz gestão. Nós sabemos como fazer. Considerando as atividades desempenhadas pela Guarda Municipal, de suma importância para o município, qual a sua proposta para a melhoria remuneratória da categoria? Hoje nós sabemos a importância que é o trabalho da Guarda Municipal, podemos ver assim o avanço que foi essa integração de todas as forças, a Guarda, a Polícia, como melhorou a questão da nossa segurança. Mas, como nós dissemos lá no início, nós vamos estar revisando todos os cargos e salários, e a Guarda se enquadra dentro disso também. Então, a partir de 1º de janeiro, nós vamos estar fazendo um estudo e nós vamos estar revendo com certeza. A gente sabe que muito já se melhorou em questão da Guarda Municipal, questão de veículos, de equipamentos, mas a gente precisa cuidar das pessoas também. E é isso que nós estamos propostos a fazer. Então, a Guarda também vai estar junto lá na revisão dos cargos e salários. A candidata, se eleita, vai ter diálogo constante com o Sindicato dos Municipários de Vacaria, já que é a entidade representativa dos servidores públicos municipais reconhecida pelo Ministério do Trabalho? Eu penso que primeiro nós temos que ter o diálogo da gestão. E nós já estamos formando isso. A Clarice sempre está em contato comigo, trocando ideias, fazendo a tempestade de ideias, e eu com ela. E às vezes a gente pode até discordar de algum tema, alguma coisa assim, nós sentamos, estudamos, avaliamos e vimos a melhor proposta. Então, nós vamos fazer a gestão dos nossos gabinetes, que já falei aqui que vou trabalhar no meu gabinete como vice-prefeito de segunda a sexta, cumprindo horário para ser funcionário do povo, porque é mais do que a minha obrigação em relação a isso, de estar eleito. A Clarice vai trabalhar também no gabinete dela, vamos conversar com todos os secretários e executar. E, Olívia, fique tranquila, ou quem estiver na gestão, que eu sempre digo assim, cargos são passageiros, mas o que vale é o trabalho que você faz e a boa intenção. Então, óbvio que nós vamos sim dialogar com o Sinva. Eu penso que é uma entidade muito importante. O Sinva, que representa os municipários, a CDL, o Sindicato dos Comerciários e todas as outras frentes que reúne, que tem representatividade. As associações de bairro nós vamos ouvir, porque todos aqui têm um bairro onde moram. E é essa participação, e eu falava antes para a Lídia, para a Maristela, que pena que veio pouca gente. Nós queríamos que tivesse lotado dos servidores, para conversar, para às vezes desmentir alguma fake news, para falar a verdade. Às vezes, talvez tenha algum tema que, eu não concordo com o Guilherme, etc. e tal. Tudo bem, a gente vive em democracia, mas para a gente realmente vir aqui e se propor a falar a verdade. Sem ataque, tem gente que ataca muito, que fala muito, é igual da vestimenta. Eu venho
e já fui questionado por isso, de camiseta, eu vendo de tênis, porque não interessa a vestimenta. Se fosse pela vestimenta, se fosse de camisa, de gravata, um projeto de lei que representasse benefício para o povo, eu viria todos os dias de terno e gravata. Mas não é isso que representa. Então, eu sou o povo, eu me visto como povo e quero representar. E vocês também vão estar representados por quem estiver no sindicato, pela Olívia, pelos demais integrantes, e vão estar de portas abertas. Porque fazer uma prefeitura no alto de um palácio que não represente o povo, isso aí é coisa dos velhos da política, dos coronéis. Eu, na minha idade, um jovem, a Clarice, uma mulher, não vamos fazer isso. O nosso cuidado é com o povo e é para cuidar das pessoas. Concluídas as questões, então a candidata e o seu vice vão ter 5 minutos para suas considerações finais. Quero agradecer novamente, então, a toda a direção do Simva por nos dar esta oportunidade de estarmos aqui e dizer para todos vocês, a gente sempre teve um bom diálogo, né, Olívia? Assim como quando eu estive como secretária, como agora que estou na presidência, a gente sempre conversou. E foi sempre o que eu disse para os servidores que me procuravam. Vocês busquem o sindicato, que é o melhor caminho. O sindicato representa todos vocês, mas eu quero dizer para vocês que eu sou uma pessoa que eu gosto muito mais de ouvir do que de falar. Então, eu sempre estou disposta a ouvir todos. E é isso que a gente tem feito. Muitas vezes, na Câmara de Vereadores, a gente recebeu colegas de vocês e a gente procurou fazer o melhor para esclarecer tudo que a gente poderia fazer. Nós hoje trouxemos aqui o nosso plano de governo, e o nosso plano de governo, ele foi escrito por nós, por mim, pelo Guilherme, pela Karine, pelo Yuri, que é o meu coordenador da campanha, por todos os secretários. Nós fizemos uma conversa e um estudo de tudo que foi feito e de tudo que nós poderemos fazer ainda. Então, nós sentamos, nós discutimos, nós escrevemos e nós colocamos aí coisas possíveis de fazer. E é isso que nós queremos. Nós queremos estar entregando coisas que nós podemos cumprir. Nós não queremos comprometer o salário do servidor. Nós queremos chegar lá no dia do pagamento e o salário de vocês estar na conta. E é isso que a gente levou em consideração em todos as nossas propostas do nosso plano de governo. E aí também nós pensamos lá na hora que nós estávamos escrevendo, estudando, tudo o que nós temos que rever dentro dos planos de cargos e salários. E com certeza, nós estamos abertos a ouvir vocês novamente, nós estamos agora na nossa caminhada, mas a gente pode ouvir, nós já ouvimos algumas categorias, né, Guilherme? A gente sabe dos anseios de todos, mas vocês podem contar com a gente. E eu digo para vocês que a partir do 1º de janeiro vai ser a administração nossa. Clarice, Guilherme, que tem esse olhar diferente para as pessoas. E nós queremos estar trazendo isso para vocês. Então, muito obrigado novamente por nos ouvir e uma boa noite a todos. Eu queria agradecer a Deus, porque eu sou muito crente em Deus, eu tenho muita fé. E eu vejo hoje o presente olhando para o futuro. E o futuro que nós queremos, qual que é? Eu queria que cada um colocasse a mão na sua cabeça, na sua consciência, avaliasse as propostas. Sabemos que ainda temos dificuldades e que temos muito mais a melhorar. Na área da saúde, na área da infraestrutura, tem muita obra ainda a se fazer. Mas volto a dizer, é aqui que eu quero criar os meus filhos. É aqui que eu quero me desenvolver. É aqui que eu quero ver essa cidade crescer cada vez mais, com geração de emprego e de renda. E a oportunidade está na mão de cada um agora. O prefeito Amadeu fez
fez obras importantes, 100% das vias pavimentadas em Vacaria, vamos continuar isso no interior. A farmácia móvel, a reforma da farmácia, o DACA também que foi reformado, a questão da doação dos uniformes nas creches e tantas outras. Os viadutos da Kennedy ao Jardim América, o viaduto da Avenida Moreira Paz. Está no nosso programa também construir um viaduto na Avenida Samuel Guazelli. Para quem vai trabalhar, sabe da dificuldade dos acidentes que tiveram ali. Então, é esse olhar, sem comprometer o orçamento, cuidando do dinheiro, sendo honesto. Quem me conhece sabe da minha honestidade, sabe como que eu trabalho e sabe da seriedade do trabalho. Nós não podemos comprometer 400, 700 milhões do nosso orçamento e quebrar a prefeitura. Nós temos que fazer uma gestão sólida e transparente. E como que se faz isso? Sendo voz ativa às pessoas. Nosso slogan de campanha é simples, mas é de coração. Para cuidar da nossa gente, é Clarice Guilherme, 45. Queremos agradecer, então, a candidata, a prefeita Clarice, ao Guilherme, candidato a vice, pela atenção e desejar sucesso para vocês, que Deus continue acompanhando vocês nessa jornada. E a todos os associados, tanto os que vieram mesmo com o frio e o tempo gelado de hoje, mas também aqueles que estão assistindo posterior. O nosso comprometimento, porque a nossa política não é partidária e sim sindical. Contamos com os próximos administradores do município e dissemos a vocês, queridos associados, contem com a diretoria do Simva sempre. Não podemos deixar de agradecer ao Cris e a sua equipe que fez essa gravação que vocês estão assistindo e também ao Maurício e ao Marcos, né? A dupla não cantou hoje, vieram só trazer o som, na próxima cantam, né? Muito obrigada a todos, uma boa noite, um forte abraço e continuamos com Deus, que Ele continua nos abençoando.